Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar o conteúdo de hoje através desse vídeo, onde já trabalhamos esse conteúdo através de uma atividade prática na sala de informática. Mas para isso era necessário conteúdo, a parte teórica. Iremos trabalhar isso de forma bem rápida, simples e incisiva. Prometo a vocês que irei trabalhar esse assunto e depois irei enviar para vocês um arquivo em PDF, ou no grupo, ou por e-mail, ou no privado, ou de alguma forma, mas vocês vão receber esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Primeiro conteúdo que é importante frisar: tecnologia. Qual é o conceito de tecnologia? Tecnologia são recursos utilizados para aplicar o conhecimento científico, técnicos, na execução de tarefas. E a gente viu isso bem efetivo na atividade prática que nós executamos na sala de informática. Outro ponto que a gente discutiu muito na sala de informática e que foi bastante relevante e o entendimento foi bem claro foi sobre dados. O que é o conceito de dados? Dados são fatos não trabalhados ainda pelo sistema. São importantes? São. Mas se não forem trabalhados, elas não têm relevância nenhuma, porque não conseguimos entendê-los de forma clara e de como podemos utilizá-lo de forma incisiva, positiva na execução de algum tipo de informação. É um registro da informação, é um registro, mas ele ainda não é informação. Outro ponto é que representam coisas do mundo real. É verdade, eles representam coisas do mundo real. Quer ver um exemplo? O nome de um funcionário. O nome do funcionário sozinho não tem relevância nenhuma. Agora, o nome do funcionário vinculado a uma carga horária de trabalho, a uma meta, isso sim gera uma informação. A quantidade de horas trabalhadas sozinho não gera nenhum tipo de credibilidade, mas a hora trabalhada junto com o nome do funcionário, junto com a carga horária dele, aí sim gera informação expressiva para ser utilizada para a gestão da informação. Outro ponto que é importante frisar é que não existe só dados tipo texto, existem dados alfanuméricos, que são números, letras e outros caracteres, isso existe sim. Dados de imagens, a gente vê muito isso o quê? No Google. O Google procura as imagens relevantes e traz para você o máximo de informação baseado em um dado que você fez, colocando uma imagem ou procurando por uma imagem. Ele faz o sequenciamento através da imagem. Outro, dados de áudio. A gente vê muito isso aonde? No Facebook, no Instagram, quando colocamos uma música que não temos direito autoral. O próprio sistema ele faz a leitura daquele dado, verifica se esse áudio tem direitos autorais e libera ou proíbe para você colocar em seu vídeo ou o seu áudio que você esteja trabalhando em uma dessas redes sociais. Dados em vídeo, já falamos, e toda essa informação é importante entender porque a gente não pode se limitar a apenas dados alfanuméricos ou apenas letras. A gente tem que entender que existe dados em áudio, existe dados em imagem, existe dados em vídeo. Tudo isso tem a ver com a gestão da tecnologia da informação para tomada de decisão. Outro conceito muito importante é sobre informação. É a matéria-prima, é o que foi apurado dos dados. Então é a matéria-prima com que o computador trabalha. O computador trabalha com informação. Fornecemos-lhe informações que possuímos para que ele processasse a informação que a gente quer, gerando novas informações que a gente precisa para a tomada de decisão. Outro ponto é a informação. O que é informação? Por meio de muito tempo, o conceito de informação se confundiu com o conceito de dados, definindo informações como um conjunto de fatos organizados, de tal forma que adquirir valor adicional além do valor em si, completando ainda que dados são fatos em sua forma primitiva, como, por exemplo, o nome de empregados, como eu falei agora há pouco, mas são coisas que têm que ser analisadas de forma bem coerente e bem analíticas. Então, vamos contextualizar. Dados são informações simples que elas sozinhas elas não geram nenhum tipo de informação. Elas não podem ser processadas para que ela gere informação. Informação já é a informação processada. Conhecimento, numa definição muito simples de conhecimento,
Conhecimento é informação processada e transformada em uma experiência pelo indivíduo. É importante entender que essa informação não é conhecimento. Informação é diferente de conhecimento. A informação é a matéria-prima para o conhecimento. E é bem comum ao qual todo cidadão deve ter conhecimento, direitos e acessos, para que ele possa realmente entender o que é a diferença de um e de outro. Se a informação é dado trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada também, mas de forma muito mais qualificada. Depois a gente vem para Já ouviram falar sobre a questão do sistema onde a gente entende o que é feedback? Que a gente viu em algumas aulas, e em algum momento a gente viu falar sobre isso. Na primeira aula eu falei o que era feedback. Então vamos contextualizar esse assunto sobre o feedback de uma forma bem simples. Primeira coisa que nós recebemos são a matéria-prima. E o que é a matéria-prima? São os dados não qualificados que ainda não foram gerados ou transformados em informação. Depois vem o processamento, a fabricação, ou seja, a informação é transformada de forma a gente entender que aquilo é uma informação. E sai o quê? A informação pura, a informação realmente contextualizada. Então temos 3 processos. O primeiro é a entrada de dados, o segundo é o processamento para poder gerar informação e o terceiro passo é a informação já contextualizada. É claro que nesse processo existe o feedback, que a informação não ficou clara ou ficou com algum ruído e ela gera uma nova contextualização para que a pessoa passe novos dados para que esses dados sejam processados e que gere uma informação mais qualificada. De fato, um sistema é um conjunto de componentes interrelacionados que trabalham junto rumo a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Um sistema possui 3 componentes ou funções básicas que eu falei agora há pouco, que é a entrada, envolve a captação e reunião de elementos que entram no sistema. Depois vem o quê? O processamento. O processamento nada mais é do que um processo de transformação que converte insumos, entradas, em um produto ou um serviço. E saída, transferência de elementos produzidos na transformação até o destino final, ou seja, é a informação trabalhada, é o conhecimento melhor aprimorado, é tudo mais fortalecido para que a pessoa entenda o que é que foi desenvolvido. Vamos analisar com uma empresa. A empresa compra pano. Esse pano é processado, utilizado todos os equipamentos tecnológicos e vira no final uma camisa. Essa camisa é a saída que foi transformada e processada para o destino final do seu cliente. Feedback e controle. Os conceitos, são 2 conceitos muito importantes para a gente discutir, porque são conceitos de entrada, processamento e saída. Inclui também o processamento, a informação, o que é feedback e o que é controle. Então vamos de forma rápida falar o que é feedback. Eu já falei, é um ajuste de rota, de forma bem simples. E em outro conceito, são dados normais, qualquer um dado sobre o desempenho de um sistema. Ele dá aquele refluxo, ou seja, ele dá o retorno sobre o dado que foi discutido, ou seja, o melhoramento, alinhamento da rota. E controle envolve monitoramento e avaliação de feedbacks para determinar se o sistema está sendo atingido de forma coerente. Lembra? Se eu não estou tendo um resultado coerente, eu faço feedback. Se eu tenho que controlar para poder fazer o feedback, eu tenho que fazer o controle, ou seja, o monitoramento. E nesse caminho, o sistema existe também um vácuo. Um vácuo onde, na verdade, ele existe e funciona em um ambiente que contém outros subsistemas. Que outros subsistemas são esses? Sistemas que são os subsistemas, que são sistemas que componentes de um sistema maior, que, por sua vez, está envolvido em outro sistema. Fronteira de sistema, sistema que se separa em ambientes e se outros sistemas por meio de fronteira de sistemas interligados. E a interface. Vários sistemas que podem compartilhar o mesmo ambiente de forma
a eles se comunicarem entre si. Eu não quero me aprofundar nos conteúdos, porque senão vai ficar um conteúdo muito cansativo. Já estamos passando a barreira dos 10 minutos. Ficamos até aqui. Qualquer coisa, entre em contato comigo, irei passar mais informações. Espero que essa aula seja bem gratificante para vocês, e vocês consigam ou entendam e possam aprimorar os conhecimentos sobre sistema de informação e a disciplina gestão de sistema de informação seja cada vez mais atrativa para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.